Minha gente, vamos lá, hein? O Benfica está mais uma vez na fase de Liga da Champions e mais uma vez com justiça. Passou a melhor equipe nesta eliminatória, nesses playoffs da Liga dos Campeões. O Benfica venceu por 1-0 aqui no Estádio da Luz o Fenerbahçe de José Mourinho. Gol, curiosamente, de Aktürkoğlu, que pode estar de saída, inclusive para o Fenerbahçe. Não sei se ele não comemorou muito o gol pensando nisso, mas a verdade é que o futebol tem dessas loucuras, né? O cara pode sair para o futebol turco, para o Fenerbahçe e elimina o Fenerbahçe de uma possível Liga dos Campeões. Ou pode ficar também, né? Depois desse gol e saiu aplaudido aqui pelo Estádio da Luz. Mas isso é só um dos recortes que a gente precisa conversar sobre essa partida. Muita coisa para a gente falar, inclusive sobre José Mourinho, né? Mas o Benfica foi melhor. Foi melhor nos 90 minutos aqui. Eu acho que o primeiro jogo foi muito ruim, foi muito abaixo. Sangrou os olhos de quem assistiu. Um jogo difícil. A proposta do Benfica me pareceu ser muito mais ao encontro do que aconteceu. Sair de lá vivo com um empate e tal, porque o jogo é difícil lá na casa dos turcos. E aqui a proposta do Bruno Lage funcionou muito bem. Antes de falar do Mourinho, eu quero falar do lado que vai para a Liga dos Campeões, né? Esse Benfica do Bruno Lage. Às vezes eu vejo muitas críticas em relação ao trabalho do Bruno Lage. E às vezes as críticas são justas, tá? Mas ao que toca nesse início de temporada, cara, eu não sei o que esperar mais de um time que venceu a Supertaça de Portugal como venceu no Derby de Lisboa, que não tomou nenhum gol até agora, que em 7 jogos venceu 6, empatou 1 e que fez 10 gols. Não tem como você criticar. E eu ouvi algumas críticas hoje quanto à escalação do Bruno Lage para essa partida. Mas eu achei que ele foi e jogou no seguro, repetiu a escalação da Supertaça, inclusive colocando um jogador de confiança dele, que é o Barreiro, e colocando o Aktürkoğlu, que acabou fazendo gol. Ou seja, ele acertou na escalação. Eu queria o Ivanovic com o Pavlidis, eu queria o Pavlidis lá centralizado, o Osterns mais pelo meio, enfim, cada um vai ter uma visão, mas o Bruno Lage merece elogios pela escalação e pela forma com que o Benfica se comportou. O Benfica fez um primeiro tempo de excelência, inclusive poderia ter saído do primeiro tempo com mais gols marcados, né? Isso é fato. E a classificação foi justa, apesar que no segundo tempo o Fenerbahçe, depois de 70 minutos ali, teve algumas oportunidades, mas até mesmo o José Mourinho falou que o melhor time se classificou. E o Benfica, mais uma vez, depois de jogar os playoffs e jogar a eliminatória anterior, está classificado. Fazendo uma análise daquilo da linha do tempo do jogo, algumas polêmicas no primeiro tempo, né, com os gols anulados do Benfica. Vou dar minha opinião aqui. O Benfica começou muito bem o jogo, criou oportunidades, o gol que o Barreiro perde é imperdível, mas também mérito do jogador de ter acompanhado o lance, de estar ali, né? Enfim, eu acho que o Barreiro, ele não é um primor, não é o supra-sumo, mas ele é um jogador muito influente, que cumpre muito bem aquilo que o treinador pede, que pisa muito na área, que faz gol, já foi assim na temporada passada. E ele consegue fazer essa dupla função, né? Tanto de um homem um pouquinho mais de contenção, se for preciso, no meio campo, como um homem que chega no ataque para concluir as jogadas. E foi isso que aconteceu durante todo o primeiro tempo. Não foi só o gol que ele perdeu, não foi só o gol que ele fez e foi anulado, durante todo o primeiro tempo. Tanto que ele dá assistência para o gol do Aktürkoğlu. Então é um jogador útil e que muitas vezes vai ser a primeira opção do Bruno Lage consoante ao adversário. O Barreiro perdeu esse gol, depois... Enfim, ele protagoniza. O Pavlidis ainda tem mais uma grande chance numa jogada do Dedić. Estou cada vez mais fã desse lateral direito, porque ele é um jogador que não tem medo de infiltrar por dentro, quebrando linhas e arrancando com a bola dominada. Acho que ele não vai poder fazer isso toda vez, mas é um jogador muito interessante. É óbvio que está no início da temporada, quero ver se tem consistência e tal. Mas mais uma vez um bom jogo do lateral bósnio, aí o Dedić. O Pavlidis perde uma chance criada por ele. E depois tem o gol, né? O primeiro gol que é anulado. Eu achei bem anulado o primeiro gol. Eu revi, eu quero a opinião de vocês aqui também, mas eu achei bem anulado porque no final das contas o Barreiro na linha está na frente e acaba atrapalhando a ação defensiva, se eu não me engano, do Nelson Semedo, né?
O Semedo, se não tivesse nem o Barreiro ali, ele poderia ter feito o corte na cabeçada do Antônio Silva. Então o primeiro gol eu achei bem anulado. O segundo gol eu achei criterioso demais do árbitro, eu não teria anulado. Eu acho que é uma disputa de bola ali, há um braço para cá e para lá, mas é muito critério ali para anular o gol. Para mim eu daria o gol pro Barreiro, sem sombra de dúvidas, e o Benfica já deveria ter saído com 1 a 0. Mas mesmo assim o Benfica continuou pressionando. O Fenerbahçe não conseguia chutar a bola no gol, não conseguia criar absolutamente nada no primeiro tempo. E aí também vem outro mérito desse Benfica do Bruno Lage, cara. É um time que se defende bem. É um time que, com o Richard Rios e com o Barrenetxea, encontrou uma proteção ali para a defesa, e também com a atuação do Antônio Silva, que cada dia está melhor, que parece ter superado o momento ruim, o momento das críticas, para se tornar um zagueiro cada dia mais constante. É fácil também jogar do lado de um líder como o Otamendi, mas o Antônio Silva tem feito grandes jogos. A gente não pode desconsiderar isso. E o Benfica não sofre defensivamente, né? Sofre pouco defensivamente. O primeiro tempo foi de excelência, poderia ter saído mais gols, e o gol sai exatamente num trabalho espetacular do Pavlidis, que eu não vou comparar com outros jogadores, mas não é aquele típico centroavante que fica dentro da área. É um cara que sai, é um cara que briga, é um cara que arma muitas vezes a equipe, que abre espaços para os adversários. Então o Pavlidis é fundamental. Jogando sozinho e não com o Ivanovic, tem um pouco mais de espaço e liberdade, e se sente mais à vontade ainda. Não que essa dupla não possa se encaixar nos treinamentos, tá? Mas eu acho que o Pavlidis sozinho, até pelo encaixe do que foi a temporada passada, ele se sente um pouco mais confortável. O Barreiro escolhe o passe certo e o Aktürkoğlu numa finalização muito boa. O Aktürkoğlu fez um bom jogo, não sei se garante a permanência dele, com a proposta que vai chegar, com toda a história e o histórico com a torcida, mas de fato, se o Benfica precisa do Aktürkoğlu, se não contratar ninguém, acho que precisa. É um jogador que, dentro do campeonato português, vai ser útil. Vai ser útil. Bom, segundo tempo, o Benfica continuou bem, mas logo depois, nos 70 minutos, tivemos outras possibilidades para o Fenerbahçe, né? A bola na trave, alguns chutes, o chute do Talisca que foi para fora e tal. E o Fenerbahçe não foi muito melhor do que o Benfica para conseguir, ou ter mérito e conseguir um empate, né? Seria injusto isso. De qualquer maneira, fica marcada a expulsão do Talisca, né? Uma expulsão, cara, meio boba, né? Porque ele toma o cartão amarelo no lance e logo no lance seguinte, por uma mão de proteção, ele acerta o pescoço, o rosto do Barrenetxea e toma o segundo amarelo. Não é lance de revisão do VAR, porque é o segundo amarelo, e foi expulso. E isso custou também ao Fenerbahçe, porque no melhor momento do jogo, com o Talisca criando dificuldades, enfim, poderia ter rendido mais, né? De qualquer maneira, fica o meu destaque para o Richard Rios também. Vamos falar muito de Richard Rios aqui, gostem vocês ou não, né? Porque tem muito crítico do Rios, eu já vi por aqui. Foi eleito o melhor em campo pelo Benfica, tá? A UEFA ainda não dá o prêmio de melhor em campo nessa fase da competição. Foi bem de novo, foi bem na proteção, nos duelos, foi bem até na parte ofensiva, né? Dando prosseguimento, dando chegada. Teve um lance que ele quase faz o gol, um chute de fora da área, está se soltando, está se adaptando. Não é fácil, é um modo diferente, é um time diferente, é um futebol diferente, exigências diferentes, mas eu acho que aos poucos a torcida vai entendendo o papel do Richard Rios e as coisas vão se acertando. Até mesmo o próprio time, né? O próprio Bruno Lage e até mesmo o próprio Rios. De fato, o Benfica mereceu passar. Parêntese aqui para José Mourinho. Eu acho que ele tem todo o direito de pedir reforços, de estar chateado, como a gente conversou, sobre a diretoria, de criticar o vice-presidente que falou bobagem, que é passado do Benfica. Eu acho que ele está certo em muita coisa, mas eu acho que o Fenerbahçe deveria estar no momento melhor do que está. O primeiro tempo é um time muito, não sei se mal treinado, mas que joga um futebol ruim, cara. Ruim. Tranquilo? Só terminar aqui. Valeu, valeu.
joga um futebol ruim, assim. Eu acho que o Mourinho, ele deveria ter essa percepção. Por mais que peça reforços, com o que ele tem nas mãos, o Fenerbahçe precisa jogar mais futebol. E vai na conta dele também a eliminação. Tem a Europa League pela frente, o Fenerbahçe tem que brigar por campeonato turco. Ele disse que vai ficar, inclusive depois do jogo aqui falou que não tem chance dele sair, a não ser que ele seja mandado embora. Mas de alguma forma o Mourinho tem também sua parcela de responsabilidade nessa eliminação. O Fenerbahçe joga muito abaixo do que a capacidade dos seus jogadores. E aí eu não vou entrar no mérito de ser um treinador ultrapassado ou não, mas fato é que, para mim não é, tá? Mas fato é que ele não está na elite do futebol europeu desde 2020. Ele não participa da Liga dos Campeões desde a eliminação do Leipzig para o Leipzig, dirigindo o Tottenham na Alemanha em 2020, antes da pandemia. Então, assim, são 5 anos fora da elite, vai para mais um agora, e de forma ruim. Já tinha caído para o Lille na temporada passada e agora cai para o Benfica, sendo que o Lille foi melhor e o Benfica foi melhor e, enfim. Mesmo que não passasse, eu esperava mais futebol desse time do Fenerbahçe com as peças que tem. Mourinho, que é um dos treinadores mais titulados da história do futebol, é um exemplo nesse século de treinador, um dos melhores, mas as críticas são justas também, tá? Meus caros, é isso. Benfica mais uma vez, vamos esperar o sorteio para ver o que vai cair aqui no Estádio da Luz. Eu gosto de grandes jogos aqui, então eu espero que alguns bons jogos aconteçam. A fase de liga vai começar, sorteio na TNT, hein? Nessa quinta-feira. Vou lá participar para comentar o que vai acontecer depois do sorteio. Beijo para vocês. Tchau.